Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. Voltando ao segundo vídeo da série, né, Informática de nível superior, né, faculdadezinha, né, bom. Eu vou continuar a história, né, mas antes eu vou contar um vídeo bônus, né, vai ter uma coisinha bônus, né, uma curiosidade, né. Até o Bill Gates já foi um hacker uma vez na vida, né? O nosso eterno amado, né, bilionário filantropo. O que ele fez, né? Ele é o espertinho da informática, né, da computação, né? Foi lá, entrou no sistema lá da escola dele, da faculdade. Eu não sei qual era a idade dele na época, mas ele devia ter entre os 16 e 20 anos, tá? Não sei se é a idade da época, entendeu? Né? E não sei o que ele fazia na época, turma, essas coisas, mas ele fez uma coisa muito sagaz, né? Ele entrou no sistema do computador da escola, né? E essa historinha de entrar no sistema da escola para trocar nota, essa coisa do passado, entendeu? Enquanto você tava aí, né, naquela época, o cara tava em 1900, o cara já tava em 3018, entendeu? Né? O cara entrou no sistema da escola e trocou ele e botou na melhor turma onde tinha, né, mais garotas, entendeu? Pensa num cara zica da computação, entendeu? Eu vou ser sincero, nem eu pensaria nisso, né? Mas, contando-se em relação pra época, a ideia, ter a audácia de entrar no sistema da escola, mano do céu, ele foi um gênio, né? Mas tirando isso de lado, né, porque isso não enche carteira, isso não enche conhecimento, é só uma curiosidade, é pra rir um pouquinho, né, voltando à aula de informática, né. Bom, aí o que aconteceu, né, a internet, ela fez uma coisa muito boa, né, ela deu às pessoas basicamente a facilidade em relação a compartilhar informações. Claro que não é do jeito que a gente tem hoje em dia, com relação, né, não é a mesma coisa em relação a ter conhecimento, tipo um Google, entendeu? Né, mas pra época, né, basicamente, você poderia colocar alguma coisa lá, né, fazer uma pesquisa e talvez você encontraria o que você estava procurando, né? Mas, além depois de ter o boom da internet, né, veio o boom da pirataria de música, porque antigamente muita gente não sabe, né, talvez pouca gente assim, né, bom, da minha época, né, deixa eu fazer o cálculo, né, talvez muita gente hoje em dia não sabe o que é CD, não pegou CD, ou viu uma vez na vida, viu tocando uma vez na vida, mas antigamente, né, era muito comum você ter a mídia de CD para ouvir música, entendeu? Então, para uma artista fazer uma música, ele tinha que lançar um CD, tinha que vender bem, entendeu? Aquilo que todo mundo sabe, entendeu? Tinha uma indústria por trás disso, a indústria da música, entendeu? Né? Mas o que basicamente a internet fez, né? Tinha um programa, né, que eu não vou ser sincero, não lembro o nome, né? Eu acho que o Netscape que eu comentei lá era o outro navegador concorrente do Internet Explorer, entendeu? E teve uma guerrinha também de navegador. Tem documentário na internet, procura ali, deve estar dentro da mesma parte do internet do hacker, perto, né, se você procurar e-mail no YouTube, entendeu? Né? Mas o mais interessante, né, fazer o resuminho, né, para vocês receberem, né, o mais interessante é como você tinha uma coisa normal em relação à indústria de música, indústria de CD, e um programinha lá que eu não sei o que fazia, né, ao certinho, né, basicamente transformava a mídia de CD basicamente para MP3. Eu não sei se o certinho qual era o formato que dava encode, entendeu? Para comandava, mas era um formato de áudio para você que você poderia ouvir em qualquer computador. E naquela época não era muito comum você ter dispositivos portáteis e bom, entendeu? Então o pessoal geralmente ouvia música naqueles radinhos de CD, né? Ou no Discman, depois que lançou, né? Não era aquela nossa senhora portabilidade, né? E você ainda tinha que ter a mídia, ainda tinha que comprar o CD, entendeu? E você poder ouvir as músicas que você quisesse, no horário que você quisesse, você não precisaria comprar um CD, você poderia compartilhar músicas, né,
você tinha muitas bandas fazendo solo, música, botava grátis para eles ficarem conhecidos, para ver se eles conseguiam tipo, algum tipo de carreira ou shows, entendeu? Né? Então, isso do dia pra noite, isso aí foi pro dia do dia pra noite. Isso aí, do dia pra noite, praticamente, assim, matou a indústria de CD, entendeu? Os caras, tipo assim, só vinham assim, ganhando dinheiro no gráfico, entendeu? Só vinham ganhando dinheiro no gráfico, do nada começou a cair, entendeu? A pirataria praticamente destruiu a indústria da música, entendeu? E fez várias revoluções da era da tecnologia. A internet, né? Veio a internet, aí depois veio a pirataria de CD, depois veio a pirataria de música, entendeu? E quem que revolucionou essa merda, né? Quem é que botou lá o pé na porta, derrubou tudo e resolveu essa parada? Quem resolveu essa parada foi o Steve Jobs, né? Ah, é muito importante que vocês assistam o filme do Steve Jobs. O filme do Steve Jobs não é assim lá, essas coisas. É legalzinho pra ver, pra poder passar o tempo. Mas procurem documentários, que geralmente documentário eles dão aquela coisa assim, né, um pouco mais real. Os filmes eles botam, ainda mais assim, em relação a filmes de informática, computação, eles sempre botam uma coisa mais um pouco mais hollywoodiano, entendeu? Mais assistível para as pessoas normais, entendeu? É bem diferente da nossa pegada, entendeu? Em relação, basicamente, quem chutou o pé na porta com relação a essa coisa de música foi o Steve Jobs. Porque sabe o que aconteceu realmente, a história de verdade? Isso não te conto. Agora eu não lembro se eu vi numa parte do documentário ou se foi caçando na internet. Vocês não lembro de cabeça, né? Eu lembro que eu acho que o Steve Jobs ele tava tentando ouvir alguma coisa de música em CD lá no Discman dele, né? E ele tava meio puto que o aparelho não era funcional, não era simples, entendeu? Né? Travava, entendeu? E deixou ele muito puto, entendeu? Ele começou meio que fazer, não sei se foi um desenho, né? Mas ele queria fazer tipo um dispositivo igual, que tocasse música e não travasse, entendeu? Né? Ah, uma coisa muito importante para poder falar. A Sony ela era uma empresa muito legal, muito boa. E antigamente ela fazia muito relação, muita coisa de áudio, entendeu? Muito formato de áudio, né? A Sony fez. Só que não foi muito assim pra frente, porque a Sony, desde em relação ao início dela, né, em relação a essa parte de áudio, ela sempre meio que fez produtos bons. Só que o problema é que a Sony, você sabe, ela sempre meio que enfiou a faca com relação aos produtos de qualidade que ela fez. E muita coisa não vingou por causa disso. A Sony ela já fez meio que uma espécie... Não tem a fita cassete, aquela pequenininha? Meio que uma mini fita cassete para colocar tipo num mini Discman, sem disco, aquele disco pequenininho, entendeu? Que era menor daquele toca-fita grande, daquele toca-fita grande que o pessoal conhece, entendeu? Então seria que meio que uma evolução do mini toca-fita, entendeu? Por que isso não foi pra frente? Caro pra caramba. E o que acontece? Quando uma coisa não vende bem, não é adotada na indústria, tá bom? Muita gente não sabe disso. Aí foi isso que aconteceu. A tecnologia era muito boa, mas não deu certo porque não vendeu, né? Era muito caro, entendeu? Né? E é muito importante, né, que não só as empresas que vocês estão achando que só as empresas em computador em si, mas muitas outras empresas, entendeu, de outros ramos em relação, né, mas é que acaba vindo com muita coisa em relação à parte de tecnologia, que também ajudou a criar em relação à computação do jeito que a gente conhece hoje no mundo, entendeu, né? Por exemplo, até mesmo a Google, mas relativamente para padrão de mundo, a Google é recente, entendeu? Né? É recente. A Google, né, pra gente, meros mortais, não deve ter 10 anos. Não, deve ter um pouquinho mais, 15 anos. Deve ter uns 15 anos a Google, né? Pra gente, meros mortais, entendeu? Né? De cabeça que eu tô falando, né? Entendeu? Né? Aí, o Steve Jobs, ele fez o iPod, né? Precisa nem falar que foi um sucesso, né? Aí ele criou a Apple Store, né? Mas antes ele criou o iTunes, que era basicamente um programa no PC, onde você comprava suas músicas pelo preço de $1, né? E precisa nem falar que foi um sucesso, entendeu? E a Apple ficou rica, bilionária, filantropa, né? Claro que não foi do dia pra noite, né? Eles ganharam muitos dinheiros, né? Claro que a indústria ela não ficou tão contente assim com relação com a arrecadação, né? No início,
né, para a migração para o mercado digital de música, né? Mas eles ficaram felizes porque antes eles não ganhavam nada, entendeu? Então eles começaram a ganhar tipo umas migalhas junto com a Apple. Né? A Apple ganhava uma migalhazinha de um lado e a indústria da música ganhava de outro. Então, teoricamente, todo mundo saiu feliz. E também saiu feliz o consumidor final, porque o cara tinha um dispositivo para ouvir música e tinha bastante espaço para ter muitas músicas e aquilo era funcional e era relativamente barato, acessível, entendeu? Então, né, o Steve Jobs fez um bom trabalho com relação ao o iPod, entendeu? Agora vamos falar uma pinceladinha sobre o iPhone, né? O nosso marco da tecnologia do mundo moderno. Muito bonitinho isso. Né? Basicamente, o iPhone veio, né? A gente sabe que tem um iPod, né? Que é basicamente, cara, um iPod e um iPhone de baixo custo. É um iPhone de pobre sem o micro SIM, né? Sem como botar o chip, não tem como fazer ligação. Bom, né? Os mais modernos, porque os antigos eu não sei como funcionava, né? Bom, o que veio, né, o iPhone? Basicamente o iPhone foi uma evolução do iPod naturalmente. Porque basicamente o Steve Jobs, né, meio que sem querer, ele criou um celular com MP3 player que era funcional, funcionava com o ecossistema que os caras já tinham, né? Por exemplo, se o cara já tinha uma conta lá na iTunes Store, basicamente já era pareável com o celular e o cara brincou de fazer dinheiro. Aí veio os aplicativos, aquela coisa, o cara ganhou um celular, entendeu? Um celular para poder falar. Lembrando que antigamente o pessoal falava, um celular para poder falar, um music player, talvez acesso a redes sociais, mas um pouco mais primitiva, entendeu? Mas ganhou uma coisa muito interessante para o mundo moderno, bloco de notas, anotações rápidas, entendeu? Para você não esquecer as coisas. Então, o iPhone, ele fez o milagre da tecnologia. Ele deu uma coisa simples, útil, que era funcional, com preço legal, né? Além da adoção das câmeras, entendeu? Né? Deu um dispositivo muito mais assim, funcional, uma coisa simples e funcional, que talvez na época, né, foi, não vou dizer assim que o Jobs que criou, né? Porque a gente não sabe, né? Mas o Jobs, ele era mais o cara, não sei se isso era das ideias, eram outras pessoas que ficavam responsáveis com a equipe, a desenvolvimento de hardware, né, da Apple, programação, tá? Mas em relação, tipo, a ideia geral era o Jobs. Ele que ajudou a gente a criar o iPhone, né? Entendeu? Aí o Jobs, né? Ele fez o iPhone e precisa nem falar que foi um sucesso, né? O iPad é um iPhone de tela grande, o iPod é um iPhone mais barato, entendeu? Né? Porque, entendeu? Foi isso que a Apple fez. O MacBook é o computador do iPhone, entendeu? O MacBook é o computador do iPhone, entendeu? Né? Assim, brincando com coisas simples, né? O Jobs ficou frustrado por causa de ouvir música, ele criou só a empresa que hoje é a mais bilionária, não vou dizer assim a mais bilionária no mundo, né? Não sei como é que tá a Apple, mas eu acho que atualmente a Apple é a primeira empresa no ramo de tecnologia. Talvez ela fique assim dependendo de como se for analisar, porque a Microsoft também é bastante rica, mas tem várias divisões, né, entendeu? Né? Depende de como você vai analisar essa métrica, entendeu? Mas eu acho que é uma das primeiras empresas que com relação à ramo de tecnologia, a Apple, se não for uma das primeiras, é a primeira, entendeu? Tá lá no topo número 1, entendeu? Só isso que o Steve Jobs ajudou a fazer. Simples. Né? Bom, uma coisa sobre, aproveitando na curiosidade, né, da parte 2, falando um pouquinho sobre a história da Apple, o mundo da tecnologia, entendeu? Você vai ver isso no documentário lá, do filme do Jobs, né? Mas o Jobs, como pessoa humana, ele era muito assim, filha da mãe, entendeu? Ele não era uma pessoa legal, entendeu? Né? Sociável, né? Vamos ser sinceros, ele fez muita coisa boa para a tecnologia, mas ele como pessoa não era uma pessoa muito gente boa, né? Agora eu não lembro se foi no documentário ou no filme, que ele foi alguma coisa no restaurante e o amigo dele falou: o Jobs, ele é gente boa, mas às vezes ele era muito babaca, entendeu? Basicamente assim, vou traduzir em português para ficarem mais simples para vocês entenderem, né? O que aconteceu? Ele foi lá no restaurante, ele pediu lá um suco de alguma coisa lá pra garçonete, a garçonete foi lá, pegou o suco, levou pra ele, aí ele falou: não gostei desse suco, aí ele fez a garçonete voltar umas 3, 4 vezes
e depois falou assim, ah, não sei o que, você deveria trocar de emprego, você deveria fazer as coisas melhores, se esforçar demais. Aí a garçonete, ela falou, ah, eu tô me esforçando, aí a garçonete começou a chorar, ela ficou chateada com o Jobs. Eu vou ser sincero, não sei se na época ele já era o sinistrão da tecnologia, mas o Jobs, em relação à parte de pessoa humana, ele não era um cara muito gente fina. Ele fez muita coisa muito boa, né? Mas na parte, né, de ser chavosão, ele não era, entendeu? Né? Aí, né, você fala, né, eu queria dar aula de uma aulinha de informática, né, eu falei sobre o início da informática e a Apple, putz, revolução da tecnologia, Apple, iPhone, entendeu? Claro que não teve só isso, entendeu? Nós tivemos os outros navegadores, né, que entraram em concorrência, como o Firefox, chegou um pouquinho da Opera, né, teve outras coisas também que veio em relação ao ramo da tecnologia, se a gente for analisar peça por peça, né, hardware, por exemplo, né, se você não sabe de hardware como funciona, né, eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Vai lá no canal do Adrenaline, que eles têm um tópico muito bom sobre um resumo de hardware. Então eu não vou fazer isso porque já tem na internet e já tá muito bom, né? Eu posso comentar alguma coisa assim, né? Não que o pessoal não falou, mas alguma coisa assim de computação avançada resumida, entendeu? Que seria interessante pro pessoal, né aprender. Ah, e tem uma coisa, nessa saga de vídeos, vocês vão aprender sobre videogames e tecnologias que tem em videogame. Muita gente não sabe, mas muita coisa que teve uma revolução que ajudou a área da informática, tecnologia, videogame. Tem muita coisa que era de PC e veio para de videogame, entendeu? E de vice-versa, tá bom? É muito interessante vocês aprenderem isso, porque não é informações que estão assim na cara de vocês, né? Se você precisa de garimpar e pesquisar, né? E a não ser que você pesquise bastante a fundo, você vai saber em relação a algumas coisas, entendeu? Né? Bom, vou pegar aí uma dica simples, né? Bom, antigamente, os videogames a gente não sabe, mas os videogames, eles não tinham, assim, uma placa de vídeo, né? Antigamente, as placas de vídeo, ela não funcionava como se fosse uma placa de vídeo. Ela funcionava como se fosse, assim, um chip de aceleração gráfico, tá? Né? Ela não era uma GPU, tá? Uma GPU é outra coisa, né? Basicamente era um chip que dava imagem, né? Mas não só em relação à imagem da tela, mas todos em imagem em relação a polígonos, né? Que você via na tela, que geralmente era 2D, né? No início dos jogos, videogame, né? O Nintendinho, Super Nintendo, deixa eu ver... foi o Master System, Mega Drive, entendeu? Né? Tanto é que a primeira GPU mesmo, placa de vídeo, foi a GeForce 256. E quase um pouquinho depois que lançou a GeForce 256, o Xbox, ele foi praticamente o primeiro videogame que veio com uma placa de vídeo, né? Quer dizer, o primeiro Xbox, né? O Xbox clássico, é praticamente um PC. É um Pentium 3 dentro de uma caixa com HD, com uma NVIDIA lá, que eu não lembro qual era o equivalente, a versão de PC, entendeu? Com um menu bonitinho animado que fizeram jogos só para esse console. Basicamente isso que é o primeiro Xbox. Entendeu? Né? Ah, uma coisa muito legal para poder falar, né? Talvez as pessoas não saibam, né? Mas os videogames antigos, né, a versão de desenvolvimento, né, aquela que o cara vai fazer o jogo, o Mario lá, o Zelda, Pokémon, o Sonic, ele não é igual o videogame que você vai receber na sua casa. Geralmente o videogame que você vai receber na sua casa, quer dizer, que você vai comprar, ele é relativamente assim, não vou dizer assim mais fraco, né, mas ele não tem todas as funcionalidades que o videogame tem, né? Por quê? Porque é mais barato produzir isso em série, né? E você não vai usar, entendeu? Né? Vou dar um exemplo, né? O jogo, ele é feito, entendeu? Então, o jogo ele já está pronto. O videogame, ele só vai rodar o jogo. Então, teoricamente, não faria sentido você ter mais processador, memória RAM, placa de vídeo, em teoria, né? A não ser que você quisesse mais desempenho. Se a empresa fizesse, tipo, entendeu? Né? Desse mais processador, desse mais memória RAM, em teoria, entendeu? Então, é por isso que o videogame, muita gente não entende, porque que o videogame com hardware tão fraco roda os jogos, né? Por quê? Porque o videogame foi feito para isso, né? Entendeu?
né? O jogo ele foi feito totalmente para rodar daquele jeitinho lá, lisinho. Se a empresa fez o jogo bom, fez o porte bom, aquela coisa que todo mundo sabe, entendeu? Né? Bom, uma coisa muito legal para poder falar, né, é que os videogames antigos, né, eles não eram PCs, eles tinham arquitetura própria. Né? Então, por exemplo, o Super Nintendo era um videogame só, o Nintendinho, o Mega Drive, entendeu? Então, antigamente, programar era extremamente dificultoso em todos os âmbitos, em todos os âmbitos da área de informática, PC, videogame, entendeu? Né? E não só isso, você fazer as coisas serem compatíveis antigamente, isso aqui é uma coisa muito legal para você gravar na área de informática. Compatibilidade. Muitas coisas antigas, elas não eram relativamente assim compatíveis, entendeu? Eu sei que hoje em dia isso é uma coisa muito padrão, muito comum, tipo USB 1.0, USB 2.0, você consegue usar na USB 1.0, mas vai funcionar mais lento, entendeu? Né? Antigamente era bem difícil, até porque em relação a padrões, cabos, conexões, era basicamente, não vou dizer assim, proprietário, né? Algumas empresas tinham essa mania de fazer cabo proprietário, né? Mas depois, né, veio em relação aos cabos mais assim padronizados. Ah, e aproveitar, né, para entrar numa curiosidade assim muito legal, né? Talvez você não sabe, né? Perguntaram pro cara lá que criaram o USB, não sei quem é também, né? Mas fez algo muito bom para a humanidade, para a área da informática, entendeu, né? Por que o primeiro padrão de USB não foi reversível, né? Para quem não sabe, o USBs padrão de hoje em dia, né? Que é o USB tipo C, que tem o padrão lá de 10 GB de velocidade, USB tipo 3.1 da versão 2, né? 2.0, tem versão de 20 GB, e o Thunderbolt 3 tem, o USB-C da primeira geração é 10 GB de velocidade, o USB-C da segunda geração é 20 GB de velocidade, e o Thunderbolt 3, que foi feito em conjunto com a Apple e a Intel, é 40 GB, né? Que também é retrocompatível com o USB tipo C, mas em relação à diferença é só a velocidade. Entendeu? O Thunderbolt é um pouquinho melhor, para quem quer saber. Né? Agora o USB é reversível, o que significa? Você pode botar tanto de um lado, tanto de um outro, não tem mais aquele problema que a gente tinha antigamente. Você botar o USB, botei errado, tem que virar. Coisa simples, né? Fui perguntado pra ele por que não veio reversível desde a primeira versão. Ele respondeu a verdade, o que aconteceu, né? Que o projeto meio que foi relativamente feito correndo, eles não tinham também muita grana pra fazer. Então, teoricamente, desde aquela época do USB 1, né, já dava pra fazer o USB reversível. Ah, e uma coisa muito legal, né? Quando eles lançaram a versão USB 1, né, ele lançou, mas ela não era totalmente funcional. Ela funcionava, mas ela era meio zoadinha. Não sei qual o problema, depois vocês pesquisem se vocês ficarem com dúvida, né? Mas ela foi corrigida depois que eles lançaram o USB 1.1. Foi uma revisão simples e isso é uma coisa muito comum na área da informática, né? Revisão. Pode ter revisão de hardware, né? Peças de computador, alguma coisa assim. Revisão de software, revisão de BIOS, revisão de alguma coisa. É muito comum isso, né? Entendeu? Né? Para vocês fazerem a compatibilidade funcionar. Revisão é sempre comum, né? E evoluções, tipo USB 1.1, 3.0, 3.0, 3.1, 3.2. Será que é 3.2? Eu acho que é 3.2. É porque é complicado, USB é muita coisa, entendeu? Né? Agora eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês, né, para poder falarem, né? Os videogames, né, a diferença dos videogames atuais para os videogames antigos, né?